Olá, galerinha, boa tarde. Bom, pessoal, chegamos na reta final da nossa disciplina, né? Hoje, excepcionalmente, nós trabalharemos o último capítulo, né, que vai falar exatamente sobre as questões ambientais da Oceania. Inclusive, nós estudamos a Oceania, perspectiva fisiográfica, certo? E como é que é constituído a sua população e sociedade. Nós vimos que a Oceania é o novíssimo mundo, né, exatamente por ter sido o continente a ser colonizado, certo, por último, e que ela vai ter características bastante peculiares, né? Primeiro, por ter sido o último continente ocupado, a gente vai observar que nós iremos ter uma fauna bastante exótica, né? E também nós iremos observar que as próprias características fisiográficas do continente acaba diferenciando bastante a Oceania dos demais continentes. Muito embora a América Central ela seja também constituída, né, de ilhas, de conjunto de ilhas, mas a Oceania ela está muito próxima ao Círculo do Fogo do Pacífico, né? E nós temos ainda, inclusive, ilhas em formação, né? Porque é uma área de erupções vulcânicas, né? Uma área de exatamente de movimentação de placas tectônicas. Então a gente pode acompanhar aí a questão do surgimento de novas ilhas e também da preocupação do desaparecimento de outras. E outra coisa que é espetacular na Oceania é que a Oceania ela vai ter a menor porção continental, ou seja, a Austrália ela vai exatamente delimitar, né, que territórios do tamanho ou maior do que a Austrália elas são denominados de continentes, né, do tamanho da Austrália e menor são ilhas. Então já deu para perceber aí, já deu para a gente recapitular que a Austrália ela vai ser, né, o maior território da Oceania. Lógico, a Austrália, né, que vai ser o maior, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Os outros países, como eu falei agora há pouco, eles são países insulares, né, e esses países insulares eles vão estar divididos entre a Polinésia, a Melanésia e a Micronésia. Irei compartilhar com vocês, né, o material didático de vocês para que a gente possa estar acompanhando os mapas, exatamente analisando, vendo a questão de localização, e também estar acompanhando algumas imagens. Mas antes de eu compartilhar o material de vocês, se faz necessário que eu diga a vocês, certo? E deixe vocês inteirados que a Oceania ela vai estar exatamente, ela vai se estender, né, se localizar pelos 4 hemisférios da Terra. Germana, como assim? Bom, ela vai estar localizada, vai ter territórios localizados acima da linha do Equador, abaixo da linha do Equador, então aí, né, nós já temos hemisfério norte e sul, ou meridional e setentrional, assim vocês queiram chamar, e nós vamos ter parte da Oceania localizada a oeste e a leste, recordando, né? Perdão aí o barulho da moto, recordando que a Oceania ela vai ser cortada pela linha internacional de data, né? Então, que foi outra coisa também que nós vimos, né, nos conteúdos anteriores. Então, nós vamos ter também no hemisfério ocidental e no hemisfério oriental, certo? Então, agora irei compartilhar aqui com vocês o material didático. Ótimo. É o último capítulo, desculpa, eu não tinha deixado ele aberto ainda, mas é rapidinho. Pronto, pessoal. Essas imagens, né, a gente vai observar aqui, a gente está trabalhando as questões ambientais, mas a gente observa logo de cara, né, que o aumento do nível do mar, isso em Tuvalu, né, e a gente pode observar aqui o quanto, né, é prejudicial, né, e nessa perspectiva, nós iremos ter ilhas ameaçadas de desaparecer, exatamente por conta do avanço, né, da água do mar, do aumento do nível do mar, que a gente vai discorrer durante o capítulo o porquê que isso ocorre. Nós temos aqui a erosão, né, da encosta,
e automaticamente ocasionando aí o deslizamento de terras em Nova Zelândia. E nós temos aqui um incêndio florestal causando a perda da biodiversidade na Austrália. Como eu estava falando para vocês, nós temos aqui um mapa político da Oceania. Então, aqui nós observamos logo o maior território, né? E o que eu disse a vocês, ó, linha do Equador, né? E aqui a linha internacional de data. Então, nós vamos ter também a Oceania cortada pelo Trópico de Capricórnio. Pessoal, só para vocês terem noção, né, se ela está localizada, se ela se estende nos 4 hemisférios, vai ter uma variedade de clima e também, logicamente, uma variedade de vegetação, já que nós sabemos que o clima ele está intrinsecamente relacionado com a vegetação. Então, nós temos aqui o território australiano, nós temos o território da Nova Zelândia e Papua Nova Guiné, como eu tinha dito a vocês, os 3 maiores territórios da Oceania. E aqui nós vamos ter os conjuntos de ilhas, né? Melanésia, Polinésia e Micronésia. E nós observamos aqui, né, inclusive, uma das características das ilhas, né, da Polinésia, Micronésia e Melanésia, que são exatamente, pessoal, a questão da predominância de um relevo baixo, né? Ou seja, os países insulares, eles vão ter os relevos baixos e a gente vai observar a predominância de planícies costeiras. Então, como a gente pode observar aqui, né, nessa foto aérea. Ok? Então, vamos lá, vamos em frente. Deixa eu só voltar aqui. Olha só o que eu tinha dito, certo? A ilha do Pacífico, as ilhas do Pacífico, apresentam a predominância de relevo baixo, plano típico das zonas costeiras. Aí aqui na fotografia, um território francês, onde a gente constata de fato, né, as áreas baixas. Então vamos conhecer um pouco dos aspectos fisiográficos, né, do maior território da Oceania, que é exatamente a Austrália. E nós iremos apontar no mapa, eu vou estar exatamente fazendo a abordagem, e nós iremos apontar no mapa essas localizações, certo? Aqui a gente observa logo, né, de cara, que os planaltos, que nós temos um mapa ipsométrico, né, ou que a gente pode também chamar de mapa físico, onde dá para a gente visualizar perfeitamente a altura do relevo. Olha só, poxa, Germana, 1.000 metros de altitude. Então, a gente vai ter relevos modestos, né? E é verdade. Os planaltos, as elevações australianas, elas são modestas, né? E elas vão ser predominantes nas áreas interioranas da Austrália, né? E isso tem uma justificativa. Nós sabemos que esses planaltos desgastados, né, de altura modesta, eles são um indicador, né, exatamente de uma estrutura, de uma formação geológica antiga, né, que é o que nós temos no Brasil. No Brasil nós não temos dobramentos modernos, altas cadeias de montanhas, assim como a gente também não vai ter, né, no território australiano. Então, aqui nós podemos observar, né, que apesar do mapa estar indicando aqui 1.000 metros de altitude, mas nós vamos ter picos, né, acima de 1.000 metros, como aqui nós temos o Monte Bruce, com 1.235 metros. Então, vamos avaliar esse mapa aqui bem direitinho para a gente ir conhecendo, né, o território australiano. Além desse monte, esse monte ele não vai ser o pico mais alto, né, da Austrália. O pico mais alto da Austrália vai ser exatamente o Monte Kosciuszko, perdão meu inglês, vocês sabem que é horrível, certo? Com 2.230 metros. Eu prometo melhorar o inglês, viu? Vou ter que fazer curso de inglês agora. 2.230 metros de altitude, né? Então, a gente vai observar, né, que é o ponto mais elevado, né, do território australiano.
Sim, pessoal, o que eu ia falar é que o monte ele fica aqui próximo, né, à região costeira. Então nós temos aqui toda a região costeira e aí a gente vai observar também, né, que já o sudeste nós vamos ter dois importantes rios, né, e aqui nós vamos ter, né, a presença de planícies, né, vamos observar aqui, né, as áreas de planícies. E entre esses rios nós podemos destacar o rio Murray e o rio Darling, né? E também a gente vai destacar aqui, ó, a planície de Nulabor, né? Que a planície de Nulabor, ela já vai ficar muito próxima nessas áreas aqui, áridas e desertas. Nós vamos aqui ter o grande deserto arenoso, o grande deserto de Vitória, né? Então aqui nós vamos ter uma extensa área árida e deserta e desértica, certo? Na porção oriental, nós vamos ter grandes cadeias de montanhas, né? Entre elas a Cordilheira Australiana, né? A Cordilheira Australiana ou a Grande Cordilheira Divisória, que mantém forte influência no comportamento do clima, né? Até mesmo porque a gente sabe que essas cordilheiras, elas tanto barram os ventos, né, e automaticamente ela vai fazer com que essas áreas, essas regiões aqui, né, elas sejam mais áridas e áreas desérticas, inclusive. Né, só aqui explicando para vocês. Né. Eu vou compartilhar com vocês, também do material de vocês, está na próxima página. Só um minuto. Pronto. A questão do clima e da vegetação. Apesar de ser dois mapas que estão em exercícios, né, que estão lá no Agora é com Você. Mas nós vamos fazer a observação desses mapas para a gente, apesar da gente já ter estudado quais são os climas que incidem no território da Oceania e na Austrália, nós vamos recapitular um pouco. Nunca é demais recapitular, né? É até uma forma da gente fixar melhor o conhecimento. Então, nós temos aqui, olha só, pessoal, o clima desértico. Né? Aí nós temos o clima mediterrâneo, nós temos o clima semiárido, o clima temperado e o clima tropical. Automaticamente, para cada vegetação, aliás, para cada clima, nós vamos ter um tipo de vegetação. Aí nós vamos ter a vegetação mediterrânea, a formação de regiões semiáridas, deserto, as florestas estacionais e savana, estacional e savana, a floresta pluvial tropical e subtropical, certo? E as florestas temperadas, certo? Só para vocês aqui ficarem ligados, certo? Quais são os tipos de climas, como eu disse a vocês, né? Pela Oceania de uma forma geral, ela se estender, né, nos 4 hemisférios, nós vamos ter uma diversidade de clima. Germano, mas aqui nós estamos falando da Austrália. Também nós vamos encontrar, né, essa diversidade de clima no território australiano. E aí, pessoal, a gente sabe já que em deserto, áreas semiáridas, nós vamos ter, né, e esse deserto e áreas semiáridas, nós vimos que eles vão se localizar exatamente no interior da Austrália. Né? E a questão do clima semiárido e desértico, nós vamos observar, né, que eles vão ser ocasionados exatamente pela escassez de chuvas, né? E que no território australiano, essa escassez de chuvas, vai ser contrastante, certo? A partir do momento que a gente observa o clima chuvoso com solos férteis na porção leste. E na porção leste, nós vamos observar também um fator que essa questão das chuvas, né, dos terrenos férteis, também vai propiciar a concentração populacional. Né? E a gente vai observar aí que nas áreas centrais, que foi exatamente as áreas que eu citei para vocês, os desertos, as regiões semiáridas, nós vamos ter exatamente vazios demográficos, né? Áreas pouco povoadas, exatamente por esse fator, né? Os desertos e a semiaridez, que vai dificultar o processo de ocupação. Certo? Então, é importante também a gente citar, né, que na Austrália o regime climático ele vai ser bastante diferenciado quando ele está sobre os efeitos do El Niño. Né? O El Niño é um fenômeno,
que ele modifica, certo, a circulação dos ventos e faz com que a costa leste australiana sofra uma menor incidência de chuvas. Então, eu vou compartilhar novamente o material de vocês. E aqui, pessoal, nós temos a planície de Nullarbor, né, no sul da Austrália, que vai apresentar o clima desértico e baixíssimas densidades demográficas. Aqui a gente vai observar uma imagem fantástica, certo? E eu vou ler na íntegra, até porque é um para ir além. Uluru é uma rocha com aproximadamente 350 metros de altura e 9 quilômetros de circunferência, localizada no norte da Austrália, próxima à cidade de Ulara. A formação é considerada sagrada pelos aborígenes, os aborígenes é a população nativa, né, da região. A rocha tem uma coloração avermelhada devido à quantidade de ferro presente na sua composição. Inclusive, quando esse ferro ele é dissolvido na água, né? Aqui no Nordeste a gente chama de capa rosa, né? Quando a gente perfura um poço ou raso ou profundo, que há oxidação do ferro, né? E o ferro, logicamente, ele vai estar na rocha. Estudos mais recentes indicam também que a rocha é muito maior abaixo da superfície, estendendo-se por quilômetro. Então, nós temos aqui essa imagem magnífica, né? E a fauna australiana. Aqui ele vai trazer alguns pontos que eu vou grifar para vocês no texto, que eu tinha dito para vocês, inclusive, que a fauna australiana ela vai ser, né, uma fauna assim um tanto exótica, né? Mas aí quando a gente fala da fauna australiana, um dos animais, né, que vai representar exatamente a Austrália, inclusive vai ser o animal símbolo da Austrália, vai ser o canguru. Então, o texto ele traz alguns pontos importantes de dados, né, e de conhecimentos que nós deveremos ter. Né? E entre esses dados ele vai colocar aqui, né, que 10% de toda a biodiversidade do mundo vai se encontrar exatamente na Austrália. E ele vai colocar um outro ponto aqui, né, quando ele diz, né, deixa eu localizar aqui, tá aqui, tem animais exóticos, como também a que tem a maior parte da sua fauna seja exclusiva do continente. Mais de 80% dos mamíferos, dos répteis, dos peixes, dos insetos, dos anfíbios que habitam o continente são endêmicos, ou seja, só daquela área, certo? A gente só vai encontrar lá. Como eu tinha dito a vocês agora, como é o caso do canguru, né? Então, ele vai citar, né, aqui alguns animais, inclusive alguns animais estranhos e exóticos, como é o caso do ornitorrinco, né? Um mamífero que bota ovo e que tem um bico que lembra um pato e que tem uma vida anfíbia, né? Então aqui ele vai exatamente trazer essa diversidade da fauna da Austrália. Então nós temos aqui o canguru, os koalas, lindo, né? E os cocas, né? Que inclusive são conhecidos como os animais mais felizes do mundo, porque são muitos dóceis, né? Eles também sofrem a intervenção humana na Austrália, né? Ou seja, todos esses animais, eles acabam sofrendo muito com a questão do desmatamento, com a questão das queimadas, né? Então, conhecemos um pouco da Austrália, né? Vamos conhecer um pouco de outro território da Oceania, que é a Nova Zelândia. E eu vou até, inclusive, ampliar um pouco o mapa, né, para a gente poder também fazer as observações. Então, pessoal, na Nova Zelândia, o que é que nós devemos destacar, né? Ao contrário da Austrália, a Nova Zelândia ela vai ter uma estrutura geológica recente, né? É uma ilha de origem vulcânica, com regiões montanhosas, e situa-se entre duas placas tectônicas, estando sujeita a terremotos, erupções vulcânicas. O relevo neolesandês, perdão aí pelo erro, é bastante irregular, né? Como a gente vai observar aqui, nós vamos ter de planícies até a elevadas altitudes.
E aí nós vamos observar que a Nova Zelândia ela vai ser localizada ao sul do Trópico de Capricórnio, na zona temperada do sul, com predomínio do clima temperado oceânico e com florestas temperadas de coníferas. Então, nós temos aqui a localização da Nova Zelândia. E para a gente encerrar o capítulo, nós vamos discutir um pouco das questões ambientais da Oceania. O que é que mais preocupa, né, nesse continente? Como eu disse a vocês, vai ser uma área próxima ao Círculo do Fogo do Pacífico, né? Então, uma área que ela vai estar susceptíveis a terremotos, a vulcões e tsunamis. A Austrália vai ser o único, exatamente por a gente, eu já até me tornei repetitivo e me torno, como eu citei para vocês, como a estrutura geológica australiana ela vai ser antiga, a Austrália ela não vai sofrer, né, com essa questão do vulcanismo e dos movimentos de placas tectônicas, ou seja, com tectonismo em si, com terremotos e tsunamis. Então, a gente sabe que a questão dos terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas, eles são fenômenos naturais. Mas nós sabemos também que existem muitas questões antrópicas, ou seja, muitas atividades humanas, né, que impactam esses locais, especialmente no que diz respeito à poluição atmosférica, fazendo com que haja um desequilíbrio, né, e com que haja também aí a questão do aquecimento global. Aí a gente vai observar, lembra lá das ilhas que fez aliás, que as imagens que a gente trabalhou na abertura do capítulo, né, é exatamente o aumento do nível do mar e a questão do efeito estufa, o agravamento do efeito estufa, ele contribui para o derretimento das calotas polares, né, e o resultado vai ser exatamente a elevação dos níveis das águas de oceanos, e que vai exatamente ameaçar as populações insulares. Então, nós temos o aquecimento global, né, uma grande ameaça às ilhas do Pacífico. Né? E, para encerrar, né, porque eu quero também fazer algumas ressalvas no texto que vai falar sobre o ritmo do aumento do nível do mar, que ele poderá triplicar até 2100, mas, para a gente encerrar, eu gostaria só de ler na íntegra, inclusive, o que vai ocorrer em Kiribati, né? Que é um país da Oceania formado por um conjunto de ilhas. As ameaças são tão urgentes que o governo local comprou em 2014 outra ilha nas proximidades de Fuji, a fim de acomodar parte dos seus habitantes abrigados em razão do aumento desses níveis. E aqui, pessoal, olha só, né? Que a gente vê uma população carente, né? Inclusive, e eles tentam utilizar sacos de areias para conter exatamente o avanço, né? Que é muito comum a gente ver essas imagens também no Brasil, nas áreas litorâneas, né? Mas não porque o aumento do nível do mar está aumentando, mas porque as pessoas ocupam, né, a parte litorânea, principalmente as áreas mais vulneráveis, e aí eles colocam esses sacos de areias também para a água não adentrar. Ou então ocorre ainda a questão, né, deles colocarem pneus, né, não para conter a água, mas para conter exatamente a areia, né, que ela vai se mover, né, e automaticamente ela acaba ocupando estradas, né, acabam também adentrando algumas casas que são construídas em áreas de vulnerabilidade, certo? Então, para falar sobre o ritmo do aumento do nível do mar, que poderá triplicar até 2100, eu gostaria só de pontuar algumas coisas desse texto. Entre elas, né, aqui ele vai falar que cerca de 3 milhões, cerca de 3 milímetros por ano, certo? Perdão, a taxa anual do aumento do nível do mar, cerca de 3 milímetros por ano, pode triplicar até 2100. Então, isso é um dado bastante preocupante, principalmente para as ilhas do Pacífico. E ele coloca ainda, né, que o aumento do nível do mar é causado tanto por fenômenos naturais, que elevam ou diminuem os oceanos ano a ano, como também por tendências maiores
e de longo prazo de aumento relacionado às mudanças climáticas provocadas por ações antrópicas, ou seja, pelo homem, né? E aqui ele vai destacar, né, que o nível do mar se mantém estável por cerca de 3.000 anos até o século XX. Né? Só que a gente começou a observar as modificações quando o aumento foi acelerado devido ao aquecimento global causado pela queima do carvão, petróleo e gás natural, né, exatamente com o início das revoluções industriais. Então, pessoal, nós ficamos por aqui, né? E as aulas que nós iremos realizar por videoconferência, nós iremos fazer correções de exercício, né? Para encerrar mesmo, para valer agora, certo? Eu gostaria só de falar um pouco sobre a relação do aquecimento global e o crescimento econômico, né? E aqui ele vai colocar que o crescimento econômico demanda muita energia. Além de ser necessário na instalação e no desenvolvimento de indústrias, por exemplo, a energia também é importante para o uso dos produtos que essas indústrias criam. Aparelhos elétricos consomem eletricidade, automóveis consomem combustível, cozinhar alimentos consomem gás, entre outros. Se o crescimento econômico pode trazer grandes benefícios para a população, com o aumento do poder de consumo e desenvolvimento de novas tecnologias, ele também pode ocasionar consequências negativas, como o aumento dos gases do efeito estufa, né? Então, aqui nós temos os maiores emissores de gases do efeito estufa do mundo. A gente vai observar que são países desenvolvidos e emergentes, a economia que mais cresce no mundo, né? E nós temos aqui o produto interno bruto, né, desses países. Então, pessoal, nós ficamos por aqui, certo? Até as aulas, né, para correção de exercício. Tchau, né? E até a próxima.